irmãos, caros colegas, caros alunos, quero em primeiro lugar agradecer a presença de todos vós, pois este dia, sem a vossa presença, não seria o mesmo, em especial do Sr. Jorge Rebelo, que se disponibilizou a estar presente connosco neste dia de homenagem ao seu avô, o pintor Domingos Rebelo, nosso patrono, numa homenagem que já é um hábito da nossa escola, ano após ano, fazê-la. Esta exposição insere-se no dia das comemorações da escola e é o início do tão ambicionado núcleo Domingos Rebelo, núcleo documental Domingos Rebelo. É uma iniciativa da equipa da biblioteca, a quem desde já felicito e agradeço, na pessoa da sua coordenadora, a mestre Ana Isabel, que é por demais diligente e vou-lhe passar a palavra para ela vos descrever e explicar esta mesma exposição. Mas antes quero ainda louvar o seu empenho, o seu espírito entusiástico, porque sem eles não teria sido possível, em tão curto espaço de tempo, e com os afazeres que todos nós temos, isto ser uma realidade. Decorridos 120 anos após o nascimento de Domingos Rebelo, a escola que orgulhosamente ostenta o seu nome há já 32 anos pretende honrar de forma condigna o seu patrono, Domingos Maria Xavier Rebelo, nascido nesta cidade de Ponta Delgada a 3 de dezembro de 1891. Foi aluno, professor e diretor desta escola, razão pela qual, no ano letivo de 78-79, numa reunião geral de professores, foi dignamente escolhido para patrono desta escola secundária. Domingos Rebelo foi um homem que trabalhou em diversas atividades, árdua e diariamente. Comprovam a extensa correspondência que ele e a segunda esposa, Maria Josefina ou Maria Fifi, endereçaram a vida inteira ao seu maior amigo, o professor, poeta e dramaturgo Armando Cortes Rodrigues. A maioria destas cartas encontra-se digitalizada e transcrita ao fundo desta galeria e permitir-vos-á, com calma e sem stress, conhecer muito melhor o que foi a vida de Domingos Rebelo entre a década de 20 e a década de 70 do século XX. A carta datada de 14 de dezembro de 23, escrita depois de uma estada nos mosteiros a pintar, confirma a sua deliberada tendência regionalista, o seu gosto em imortalizar as belezas da sua ilha e a genuinidade das suas gentes. Tendo levado longe o nome dos Açores de uma forma tão nobre e digna, e estando representado, segundo me confirmou Jorge Rebelo, em 32 instituições nacionais e internacionais, possuindo uma obra intensa e variada, é dever dos seus conterrâneos respeitar o homem, o artista e o homem. E nesta tarefa se tem empenhado a Escola Secundária Domingos Rebelo de há vários anos esta parte. Por isso a data que comemora o nascimento do homem, 3 de dezembro, tem vindo a ser celebrada com desafios à comunidade escolar que partem do exemplo do pintor e têm como fonte de inspiração a obra por ele criada. A exposição aqui patente pretende constituir-se como um esboço desse projeto. Uma equipa bastante reduzida de professores, eu, Vera Máximo, Luís Castro, Ângelo Furtado Brum, Mário Félix e Isaura Pereira, projetou e trabalhou para esta exposição durante sensivelmente 2 meses. O Conselho Executivo deu-nos todo o apoio, realçando-se o contributo imprescindível do Dr. José Daniel Costa na concepção de alguns painéis. Os outros esforço desmesurado dos colegas que nos ajudaram a montar a exposição, como a Dra. Graça Leite, a Dra. Luísa Percol da Guiara Ruta, a Dra. Clara Galvão e a Dra. Rosa Veiga. Louvar também o empenho de outros professores, como Eduardo Silva Mel, aqui mesmo à minha esquerda, Margarida Maia, Matilde Meireles, Susana Silva e Goretti Rodrigues. Um agradecimento também à Dona Filomena Mel, que ajudou imenso na preparação dos materiais, nos recortes e na decoração do espaço. Explicitando agora um pouco o que podem ver nesta galeria, comecei por dizer-vos que incluímos em primeiro lugar as fotografias da família do pintor. As fotografias estão, de alguma forma, refletidas numa carta escrita a partir dos mosteiros. A sua vida continua a ser um exemplo. Tê-lo como patrono é, pois, simultaneamente um privilégio e uma responsabilidade. Do privilégio já a escola tem vindo a usufruir,
a responsabilidade assume-a como é seu apanágio, comprometendo-se a fazer crescer o núcleo documental sobre Domingos Rebelo, de que a exposição aqui presente é apenas o começo. Muito obrigada a todos, e em particular ao Sr. Neto Jorge Rebelo, que veio de Lisboa propositadamente para as celebrações dos 120 anos de nascimento do seu avô e nos vai ensinar um pouco de muito que sabe sobre ele, logo às 15h30 numa conferência e amanhã de manhã numa aula aberta destinada aos alunos de artes visuais. Muito obrigada a todos. Agora, eu quero agradecer a todos vocês aqui da escola e a quem tenha interesse em dirigir e escrever esta exposição, esta homenagem tão hoje iniciada, como falei há pouco, a ser diretora. Trata-se da única instituição aqui nos Açores que resolveu, além do hábito anual que tem, dar um destaque especial a estes 120 anos. Estou muito grato. Eu estou aqui, de certa forma, como representante da família. Havia outras pessoas da minha família que gostariam de vir, mas não houve condições. Então, para mim, é com muita emoção que eu me encontro aqui, com muito gosto, e espero que as próximas gerações, as atuais e as que virão, possam usufruir. Porque a obra do meu avô é dirigida às pessoas, às gentes. Não é uma obra para estar isolada, é uma obra para estar retida, para estar escondida. Ele dedica uma vida de trabalho a quem mais valorizava. E o valor maior para ele são as pessoas em geral e o povo em particular. Então, as gentes, principalmente as açorianas, a quem a obra diz mais, por ter a ver com a sua identidade cultural, foram, digamos assim, o seu primeiro público-alvo. Mas, em geral, toda a gente que teve oportunidade, aqui em Portugal ou no estrangeiro, a todas elas se dirige, porque a obra tem um caráter, no fundo, universal. Tal como o homem encarava a humanidade num todo, sem diferenças, quer étnicas, quer de crença. Para ele, todos, no fundo, são iguais. Não há hierarquias. Todos são vistos como irmãos, como irmãs. Esse pensamento franciscano, ele demonstra na obra. Obra aberta para todos. Obra dirigida para todos. Sem exclusões, sem divisões, sem diferenças. Para toda a humanidade. Então, muito grato mais uma vez pelo convite. Gostava de...
Vivam os Açores, vivam os maquiavelenses! Excelentíssima Senhora Diretora do Conselho Executivo, digníssimos professores e professoras, pais e alunos da Escola Secundária de Domingos Rebelo, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra que me desloquei aqui a Ponta Delgada, vindo de Lisboa, onde vivo, para aceitar o convite que a Escola Secundária de Domingos Rebelo me endereçou, a fim de participar nas comemorações dos 120 anos da escola e do seu patrono, o pintor Domingos Rebelo, meu avô. Antes de mais, dou os parabéns à escola e a todos aqueles que organizaram a exposição de 120 anos pela sua iniciativa a que me associei. Bem-ajam todos aqueles e todas aquelas que têm feito ao longo dos anos um trabalho de preservar a memória de Domingos Rebelo, passando às novas gerações de alunos e alunas. Estão a fazer um duplo trabalho. O trabalho da escola, onde o meu avô também exerceu funções, que é passar valores às futuras gerações que vão representar-nos a todos. E, simultaneamente, esse trabalho de divulgação. É da figura de Domingos Rebelo que eu venho falar aqui hoje. Este é um autorretrato que ele fez em 23, será talvez o melhor autorretrato de inúmeros que eu... de pincel na mão, não poderia deixar de ser. Ora bem, este sábado passado, dia 3, completaram-se os 120 anos do seu nascimento. E para mim, o Domingos Rebelo está vivo, e bem vivo, aqui entre nós. Ele está aqui hoje, connosco. Porque o seu espírito não morreu, a sua memória não desapareceu, e o seu legado é visível, tal como vocês podem ver nas reproduções e na exposição que se encontra no piso superior. Domingos Rebelo deixou um exemplo de vida e uma obra que pertence a todos os portugueses, quer os que residem em Portugal, continental e ilhas, quer os que são imigrantes e que estão a viver a diáspora em terras distantes e que quase toda a gente tem parentes ou familiares aqui nesta sala. Sobretudo, a obra é dirigida aos açorianos e às açorianas, a quem diz mais. Pois a obra expressa a identidade açoriana. Por isto, desde que Domingos Rebelo é tão atual, porque a nossa identidade é um dos temas atuais e que é determinante para o nosso futuro, como comunidade que todos somos. A sua arte permanece intemporal e atual. Nestes tempos conturbados que estamos a viver agora de crise económica, social, luta pela sobrevivência e, sobretudo, uma crise de valores, eu penso que é tempo de resgatar valores e eu penso que a vida e a obra do Domingos Rebelo dão algumas pistas. Tal como a maioria da população que passa por dificuldades e carências várias, ao contrário das províncias miríficas que o progresso profetizava e tanto prometia, também o pintor, ao longo da sua vida, atravessou inúmeras dificuldades de sobrevivência. Desde o seu nascimento numa família pobre, atravessando a adolescência e durante a maior parte da idade adulta, até a hora da morte, o Domingos Rebelo lutou para dar sustento e dignidade à família que constituiu com a sua esposa de 5 filhos. Ora, o tema da dignidade humana é o foco central, é o que dá coerência à obra do Domingos Rebelo. E é um dos temas que nós hoje em dia mais nos defrontamos. Até que ponto é que as pessoas estão a viver uma vida digna e condigna ou estão a perder essa dignidade pessoal? Domingos Rebelo sofreu cedo a perda da sua primeira paixão, da sua primeira esposa, marido Carmo Bercó. Com ele viveu durante 2 anos e meio e faleceu por motivos de uma tuberculose. Essa pessoa nunca foi esquecida e a sua memória é grata à família. A vida, portanto, nunca foi fácil para Domingos Rebelo e para os seus. E ele confessa em várias cartas ao seu principal amigo, Armando Cortes Rodrigues, que a sua fé foi várias vezes testada como espinhos que lhe atravessaram no caminho. Mas, no entanto, a sua atitude nunca passou nem pela revolta nem pelo desespero.
Isso até funcionou como um estímulo para fortalecer as suas convicções pessoais, a sua crença religiosa, ao ter que enfrentar todas as adversidades com que a vida o presenteou. Pois é aqui neste tempo atual que nós podemos fazer face a todas as ameaças que a vida traz consigo. Ora bem, isto teve um reflexo muito visível na sua obra artística, tanto na pintura ao óleo das grandes composições, nos esboços, nos retratos de pessoas com quem se cruzou na vida. Aqui, nos Açores, no continente, no estrangeiro, há algo em comum na sua sensibilidade, no seu legado, que é o perceber o drama alheio e, simultaneamente, não se aliar, não se isolar dos seus conterrâneos. Pelo contrário, mostrando solidariedade. Toda a gente conhece, é uma palavra muito bonita. A questão é a prática. Ora, como é que ele fez isso? Com a ferramenta que ele tinha. Lápis, pincel, ele expressa na sua obra a alma de todo o povo. Pescadores ou camponeses, artesãos, artistas e professores, alunos, gente de todas as profissões, ricos e pobres, velhos e novos, crianças e adolescentes, estão lá todos na Galeria Humana de Domingos Rebelo. Não deixou escapar ninguém. A todos incluiu. A todos chamou irmão e irmã. Não rejeitou ninguém. As pessoas antigas dizem, mestre, podem fazer o retrato? Mestre, desenhe o meu filho, desenhe a minha tia, a minha avó. Com certeza. Gente era para ele o valor mais alto nesta vida. Não é dinheiro, não. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro é pequenininho. Muito pequenino. Quase não vale nada. É só para troca. O que conta mesmo é gente. Cada um de vocês. Isso é que é valor. Cada pessoa aqui nesta sala é irrepetível. Não há ninguém igual. Todos diferentes. Toda a gente tem o seu percurso de vida, os seus dramas, as suas alegrias. Então, foi isso que contou para ele. Isso é que lhe deu estímulo, alento. E foi isso que ele expressou. Mas há até histórias engraçadas. Um dia um homem bateu à porta da casa dele e perguntou-lhe se era ali que morava um pintor. E o meu avô, claro, disse que sim. E o homem pediu para o acompanhar até à sua casa. E lá foi o Rebelo. Quando lá chegaram os dois, o homem convidou a entrar, apontou para as paredes e começou a dizer, olha, estou com estas paredes assim, portanto, faz favor, vai-me fazer a pintura da casa. E o meu avô, com certeza, não teve coragem de desiludir o senhor. E lá fez a pintura. Sem nos explicar que a sua pintura era outra. E que pintura! Ora, se ele se identificou com quem retratava, ele teve uma predileção especial porque realmente quem mais sofria, quem era vítima de exclusão social, quem era doente, ou quem era visto como um peso inútil para a sociedade, principalmente os pobres. Por isso, nesta casa de Papa Terra, que fica aqui atrás de nós, que foi a última casa das três onde ele viveu aqui em Ponta Delgada, a casa estava em muito mau estado e foi feita uma obra de reconstrução. No dia de inauguração, quem é que ele convidou? As pessoas mais simples. São os que merecem. Quem é pobre que parte com os outros. Então ele convidou. As pessoas também colaboraram, foram solidárias com ele para a reconstrução da casa. A primeira refeição de honra é para os convidados de honra. Ora, eu só pergunto uma coisa. Será que isto tem alguma coisa a ver com os tempos atuais? Não superamos já todas estas situações de carência? Ou, pelo contrário, elas estão de novo aí a bater à porta? Eu desconfio que se o Domingos Rebelo fosse vivo, século XXI, ele iria abordar de certeza a temática social. Não iria ficar alheio nem apático ao que estava a passar. Com certeza que seria talvez com outro tipo de técnica, mas a realidade mantém-se. Não é que ele tivesse uma atração mórbida pela miséria. E para isso basta olhar para outro objeto de predileção, além do ser humano, que é a natureza. Há quem lhe chame pintor naturalista, o que eu acho que é simplista, porque ele fez muitas procuras e muitas pesquisas estéticas. Uma carreira de mais de 60 anos. Eu vou começar a pintar com 8 anos, aos 13 expõe. E até aos cerca dos 80 anos não para. É um percurso longo. Ora bem, Domingos Rebelo há um culto à natureza, como força telúrica. É uma admiração quase mística, que ultrapassa, às vezes, em termos de expressão artística, aquilo que ele fez de representação na crença religiosa cristã. Porque a pujança das suas paisagens, a espontaneidade,
a luz nas manchas pictóricas, uma pincelada solta, larga e segura. Não deixam enganar ninguém. Quem vier aqui aos Açores e não sentir ou perceber a força desta natureza, seja no caráter vulcânico, e é por isso perigoso se acordar, seja nos verdes, que eu não sei quem foi o pintor que os fez. Tal é a quantidade de variedade de paletas, eu não consigo enumerar. Seja nas lagoas profundas, que nos chamam para mergulhar. Atenção, Lagoa das Furnas, quem a salva? Ou no relevo de uma serra de água de pau, quem foi o escultor? Alguém sabe? Pois quem não vibrar com esta terra, ou está doente ou está morto. Por ser tão enraizado nesta ilha de São Miguel, Domingos Rebelo sofreu ou vão sofrer, quando por 2 vezes teve que deixá-la. A primeira não foi uma opção madura e refletida. Foi a oportunidade de uma vida. Ele era um adolescente, tinha 15 anos, prestes a fazer 16, e nunca tinha saído da ilha. E foi para Paris estudar pintura, por causa de um professor chamado João Soares Cordeiro, que lhe dava aulas de talha aqui próximo, no atual consulado de São Joaquim, era o antigo colégio Fischer, e deu-lhe um empurrão inicial de carreira. Teve de estudar aqui a primária e o liceu aqui, os primeiros anos do liceu aqui no colégio Fischer. Aos 8 anos começou a observar, e aos 13 anos disse: este rapaz tem que se expor, tem que se lançar. E aos 13 anos ele fez a primeira exposição, ali na loja de Duarte Pacheco, próximo da Matriz. E o João Soares Cordeiro publicou um artigo no Diário dos Açores para ver se alguém poderia dar uma ajuda financeira, visto que os pais não tinham condições. E, por sorte, a senhora Mariana Andrade, a Condessa de Albuquerque, que era uma pintora amadora e tinha sensibilidade, viu a exposição, gostou, falou com o marido Duarte e convidaram o meu avô e o seu pai a casa e propuseram que estudasse com um professor chamado Luís Sousa Mendes. E então, durante um ano, nesta antiga escola, chamada então Velho Cabral, ele estuda e tem uma formação rápida e então segue para Paris, onde ele estuda durante 6 anos. E onde, verdade seja dita, ele nunca se adaptou totalmente, está a dizer umas saudades aqui da terra. E agora vão ouvir a voz do Domingos Rebelo falar pelas suas próprias palavras. Numa entrevista que ele dá, perguntou-lhe a certa altura: foi proveitosa a sua estadia em Paris? Certamente. A grande revelação da minha vida recebi na capital de França, visitando os museus do Louvre e do Luxemburgo e outros estabelecimentos de arte. A aspiração que sentia e que constituiu sempre o meu sonho de pintor, encontrei-a confirmada nas obras dos mestres inolvidáveis. A figura humana, o retrato, os sistemas históricos e populares em grandes dimensões, era o que eu desejava realizar e interpretar. Mas era-me indispensável uma preparação técnica apropriada. Matriculei na Academia Julian e fui discípulo de Jean Paul Laurent durante 6 anos e vivi em Paris em contacto com os mestres. E a pergunta assim-se: porque nessa época discutiam-se em Paris as inovações revolucionárias nos processos da pintura com que alguns jovens pintores pretendiam romper com o passado? Sendo ao tempo ainda muito novo na idade, não se deixou influenciar por essas novidades e pelas teorias dos artistas inovadores? E a resposta é esta: acompanhei todo esse movimento de pretendida renovação artística. Segui atentamente os debates suscitados. Visitei todas as exposições públicas que se realizaram. Tudo isso me causou consternação. Tudo isso era contrário às minhas concepções e à minha sensibilidade. Mantive-me indiferente ao que se passava. Considerei sempre como pintura a interpretação plástica forte daquilo que temos diante dos olhos em toda a sua verdade. Este princípio nunca mais o abandonei, desde há 50 anos. Esta foi a postura que ele adoptou, embora tenha feito também as suas experiências, e a sua primeira fase, quando está em Paris e faz a primeira exposição aqui em 1912, e quando vem, há realmente traços modernistas, há um caráter bebido, com certeza, em Paris. Mas fez outras experiências e seguiu o caminho. Ora bem, Domingos Rebelo abandonou então a ilha quando era adolescente. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve que voltar a deixar os Açores para que os filhos pudessem seguir cursos superiores em arquitetura, 2, e em violino, outro, em Lisboa. Pois já não possuía recursos financeiros para proporcionar a bolsa que recebeu dos Condes de Albuquerque quando foi estudar para Paris. E aí a partida foi mais dolorosa, pois sabia que nunca mais voltaria a viver nos Açores. E assim, o seu acolher em Lisboa, de Campo de Ourique, tornou-se a sua ilha.
depois a partir daí sentiu-se exilado em Lisboa. Por ter experimentado esta vivência e deixar a terra natal, é que ele teve condições de expressar o que são os imigrantes. E o que é a hora da partida, sem ter a certeza do regresso. Por isso ele não pintou uma versão dos imigrantes, ele pintou 9 versões dos imigrantes. 3 em grandes dimensões e vários estudos importantes. A última versão, ele já nem a pinta cá. Pinta em Lisboa e já não representa o cais da Alfândega, representa a terra açoriana. É uma versão, digamos assim, rural dos imigrantes. Ora bem, há quem veja na pintura do Domingos Rebelo uma nostalgia do passado, um desfazamento da realidade. Eu acho que, pelo contrário, a sua obra demonstra o contrário. Há um reflexo ao longo das décadas, seja aqui nos Açores, a década de 10, 20, 30 e 40, e depois no continente, na década de 40, 50 e 60, em que ele vai fazendo pequenos sinais do que é que se está a passar no país. Quais são as condições que se vivem e em que situação é que as pessoas realmente vivem. E isso é uma expressão da identidade portuguesa, no seu lado mais profundo, ligada às raízes, às nossas origens e às nossas tradições e crenças. Porque a obra de Domingos Rebelo, sobretudo, expressa valores humanistas, como identidade, compaixão, partilha, solidariedade, gratidão, ecologia, no sentido mais lato, de amor, cuidado e admiração pela natureza e, sobretudo, dignidade humana. Esse é o valor mais alto para Domingos Rebelo. Se eu fosse... Os Açores, que é a Ilha de São Miguel, que neste momento está representado, neste momento aqui, as 9 ilhas, tiveram a sorte de ter um pintor que passou toda a sua vida a fazer declarações de amor à sua amada terra natal. Este pintor também amou os seus conterrâneos. Por isso, aqui na Casa de Papa Terra, o professor Nestor de Sousa teve o cuidado de projetar uma lápide que, infelizmente, por motivos totalmente alheios, desconhecidos e estranhos, está ocultada por uma placa de trânsito. Não sei o que é que lá está a fazer. E então eu resumo nesta frase: pintor que amou o homem e a natureza. É isso que resume toda a vida de Domingos Rebelo. E como é que ele expressou esse amor? Ele era um homem discreto, que não era dado a mediatismos, não se punha em bicos de pés, não gostava de aparecer. Ele expressa realmente a partir das técnicas. Ele usou tudo o que havia na altura. Desenha lápis, desenha carvão, desenha pastel, tinta da China, pintura a óleo, pintura a aguarela, pintura a pastel de óleo, têmpera, guache, água forte, escultura em madeira, linóleo, xilogravura. Em tudo foi experimentando com segurança. Ora, portanto, todo este património tem uma riqueza e uma diversidade que merecem ser vistos. E, para quem possa pensar que se tratava de um homem sisudo, embora ele fosse uma pessoa séria na sua personalidade, nos seus propósitos, também tinha um lado irreverente, que talvez não é tão conhecido, e que foi expressado através das caricaturas que ele foi fazendo primeiro nos tempos de Paris e depois aqui na ilha e também no continente. Se lhe quiserem chamar um pintor poeta, não estão longe da verdade. Ou pintor místico, que se expressa no silêncio, na contemplação e no maravilhamento, e deixando nos espectadores da sua obra, também eles maravilhados. Ora, eu vou finalizar a minha apresentação e tenho umas questões que estão cá dentro e que eu tenho que trazer aqui para fora. A maior obra pública, a maior coleção pública do Domingos Rebelo encontra-se, como toda a gente sabe, aqui em Ponta Delgada, no Museu Carlos Machado, que infelizmente está fechado há 6 anos. Porquê? A família Rebelo fez há precisamente 6 anos uma proposta para o museu adquirir o espólio da família. Só que o tempo passa e nada acontece. E a obra vai se degradando. Casa não é museu. E então, neste momento, a obra está em risco. O espólio riquíssimo, obras de grande dimensão, para serem colocadas em espaço museológico, não são obras para espaço de casa,
tem dois riscos. Um risco é a obra ser vendida e ser dispersa. Outro risco é, já está a acontecer, a degradação da obra em si. Será que não está na altura de pensar numa casa de Domingos Rebelo e dar visibilidade à obra para toda a gente usufruir? Porque a grande preocupação de Domingos Rebelo ao longo da vida não foi esconder a obra debaixo da cama, nem num guarda-fato. Foi fazer exibições para partilhar. Era esse o conceito de vida dele. Partilha para todos. A obra pertence a todos. Pertence à comunidade. Para a comunidade usufruir. Até, quem sabe, para inspirar novos artistas, futuros artistas. Portanto, são dúvidas que eu tenho. Por outro lado, contacto com turistas que, por vezes, pela internet, eu ouvi falar de um museu, estive a ver, mas agora eu chego lá e dou poneiros na porta. Eu ouço falar de um pintor, quem é esse pintor que representa os Açores? Rebelo. Sabe que não é uma forma também de afirmação aqui dos Açores? Um chamariz para turismo cultural? Por que não? Será que a obra dele tem merecimento? Será que os açorianos merecem um pintor como o Domingos Rebelo? Eu penso que a resposta não oferece qualquer dúvida. Domingos Rebelo merece ser visto pela sua obra e os açorianos merecem Domingos Rebelo, com certeza. Merecem fruir a sua obra. Todos vocês. Todos os vossos familiares. Então eu digo, viva Domingos Rebelo, vivam os Açores, vivam os açorianos!